Vivemos em um mundo cada vez mais centrado no eu, minhas vontades, meus sonhos, meus direitos, meus planos. Mas no coração do cristianismo há um chamado claro, profundo e transformador: viver para os outros. Essa é a essência do Evangelho. Foi o que Jesus fez. Ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e entregou sua vida por amor. E esse chamado, essa missão de se doar, não é exclusiva para padres, freiras ou missionários que viajam para terras distantes. É para mim, é para você, é para todo aquele que deseja seguir verdadeiramente o Cristo. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu, vivendo uma vida simples, posso viver essa entrega? A verdade é que a missão começa no pequeno. Começa em casa, com a paciência diante de um filho difícil. Começa no trabalho, com a honestidade quando ninguém está olhando. Começa no trânsito, quando você escolhe não revidar a ofensa. Missão não é apenas cruzar oceanos, mas atravessar a rua para visitar alguém esquecido. Não é apenas proclamar com palavras, mas amar com ações. Jesus mesmo disse: tudo o que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25:40. E essa verdade ecoa na vida de tantos santos. Homens e mulheres que entenderam que a missão não é uma escolha, mas uma resposta. Uma resposta ao amor que receberam. Uma resposta à cruz que redimiu. Entre eles está Santo Daniel Comboni. Ele dizia: salvar a África com a África. Um missionário que se entregou até o fim pela vida dos mais pobres, não como um herói, mas como servo. E você também é chamado. Não precisa esperar uma grande mudança, um sinal do céu ou um diploma teológico. Você já pode começar hoje. Deus te chama a amar com gestos simples. Este vídeo é um convite, um chamado à consciência e ao coração. Talvez você esteja em um momento de desânimo, de dúvidas, se sentindo distante da fé. Mas a missão de viver para os outros pode reacender a chama. Porque quando nos esquecemos de nós e nos voltamos para o outro, encontramos o Cristo escondido no próximo. E é aí que tudo muda. Não importa onde você esteja, a missão começa agora, e começa dentro de você. Daniel Comboni nasceu em 1831, no norte da Itália, em uma família humilde, marcada por uma fé simples e profunda. Desde cedo, ele demonstrou um coração sensível às dores dos outros e uma paixão crescente por Deus. Ainda jovem, leu relatos de missionários que trabalhavam na África, e aquilo o comoveu profundamente. Ele não ficou indiferente. Seu coração ardeu com o desejo de ir até os mais esquecidos, os mais abandonados e anunciar a eles o amor de Cristo. Mas Daniel sabia que não bastava ter vontade. Era preciso se preparar. Estudou, tornou-se sacerdote e com apenas 26 anos partiu para o continente africano. A realidade que encontrou era dura. Pobreza extrema, doenças, falta de recursos e um povo sofrido, mas com um coração aberto à esperança. Daniel Comboni não desistiu diante das dificuldades. Pelo contrário, quanto mais difícil, mais ele se entregava. Fundou escolas, hospitais e centros de formação. Mas o mais bonito é que ele não via os africanos como ajudados, mas como irmãos e filhos amados de Deus. Seu lema era claro: salvar a África com a África. Ele acreditava que a missão só seria eficaz se os próprios africanos fossem formados, valorizados e enviados como protagonistas do reino de Deus. Ao longo dos anos, Daniel enfrentou perseguições, incompreensões, doenças e perdas profundas. Mas em tudo isso, permaneceu fiel à missão. Quando viu que o sofrimento era grande demais, não recuou. Pelo contrário, foi até Roma pedir ajuda ao Papa, escreveu projetos, formou leigos e padres para a missão, levantou fundos e formou comunidades.
Ele fundou os missionários combonianos, que até hoje levam o evangelho às periferias do mundo. Mas o que mais impressiona é que ele viveu tudo isso sem perder a ternura, a humildade e a confiança total em Deus. Em 1881, aos 50 anos, Daniel Comboni morreu na África, consumido pela missão que amava. Suas últimas palavras foram: "Eu morro, mas a obra não morrerá." E de fato, até hoje, milhares continuam sua missão, inspirados por sua vida de entrega. Ele foi canonizado em 2003 por São João Paulo II, que reconheceu em Comboni o verdadeiro coração missionário da Igreja. Sua vida é prova de que um homem simples, apaixonado por Deus e pelos pobres, pode mudar o mundo. Você não precisa cruzar oceanos para ser missionário. O verdadeiro espírito missionário começa dentro de casa, no silêncio do coração. Quando você decide amar mais do que reclamar, servir mais do que exigir, escutar mais do que falar. Ser missionário é viver com um olhar que acolhe, com mãos que ajudam e com um coração que intercede. É entender que cada gesto, por menor que seja, pode ser uma semente de eternidade. A missão não é um destino geográfico, mas uma disposição espiritual. E isso você pode começar agora, mesmo que esteja sozinho no seu quarto, com um rosário nas mãos e o desejo sincero de ser canal de Deus no mundo. Mas como viver essa entrega na prática? Comece perguntando todos os dias: "Senhor, o que queres de mim hoje?" E então esteja disposto a ouvir. Pode ser que ele te peça paciência com um familiar difícil, coragem para perdoar alguém, generosidade para ajudar quem passa necessidade, ou até mesmo silêncio para que outro tenha voz. São atitudes simples que, aos olhos humanos, podem parecer pequenas, mas aos olhos de Deus são grandiosas. A missão começa quando você se levanta da cama e decide não viver para si mesmo, mas para aquele que te ama e te envia. Você também pode viver a missão com aquilo que você já tem: seu tempo, seus dons, sua profissão. Se é mãe, sua missão está nos filhos. Se trabalha fora, é no ambiente de trabalho que Deus te envia como luz. Se está enfermo, sua dor pode se tornar oração pela salvação de muitos. E se você sente o chamado de Deus para algo maior, não tenha medo. Deus capacita os que Ele chama. Missão é estar onde Deus quer que você esteja, fazendo o bem, sendo presença de paz, sendo reflexo do amor dEle. E nunca se esqueça, a missão se sustenta na oração. Sem oração, a entrega vira ativismo. Mas com oração, até o menor gesto se torna fecundo. Por isso, alimente sua vida espiritual. Medite a palavra, participe da missa, reze o terço, ofereça sacrifícios. Quanto mais íntimo você for de Deus, mais missionário será. O mundo não precisa de pessoas perfeitas, mas de corações disponíveis. Corações como o de Daniel Comboni, corações como o seu. E se você chegou até aqui, é porque Deus também está te chamando. Senhor Deus, Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti agora, com o coração aberto, desejando viver uma vida que realmente tenha sentido. Queremos, como o Teu servo santo Daniel Comboni, entregar nossos dias ao serviço do próximo. Queremos viver menos para nós e mais para Ti, menos para nossas vontades e mais para o Teu reino. Por isso, Senhor, renova em nós o espírito missionário que brota do Teu coração. Retira de nós o egoísmo, a preguiça, a distração e faz com que cada dia seja uma nova oportunidade de amar como Jesus amou, com doação, com ternura, com coragem. Dai-nos, Senhor, a força para amar mesmo quando ninguém vê. Que possamos estender a mão ao solitário, ouvir o aflito, visitar quem sofre, alimentar quem tem fome de pão e de esperança. Queremos ser instrumentos do Teu amor no mundo. Sabemos que não somos perfeitos, mas também sabemos que o Teu poder se manifesta na nossa fraqueza.
Usa-nos, Senhor. Envia-nos onde o amor está ausente, onde reina a frieza, a violência, a indiferença. Dá-nos a ousadia de viver o Evangelho na prática, de forma concreta, mesmo quando for difícil, mesmo quando formos incompreendidos. Espírito Santo, ensina-nos a escutar Tua voz nas pequenas coisas. Fala ao nosso coração quando esquecermos da nossa missão. Reacende em nós o fogo do primeiro amor. Que nossa oração não fique apenas na teoria, mas se transforme em gestos de compaixão. Que nossas palavras não sejam vazias, mas cheias da Tua unção. Que possamos olhar para cada pessoa com o mesmo olhar com que Cristo nos olha, com misericórdia e esperança. Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos e faz de nós verdadeiros missionários do Teu reino, mesmo que ninguém nos veja, mesmo que tudo pareça pequeno. Agora, se essa oração tocou seu coração, compartilhe este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ser despertado para a missão. Inscreva-se no canal Chamado da Fé e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão como esta. Nos comentários escreva: Senhor, eis-me aqui. E deixe também seu pedido de oração. Vamos crescer juntos em missão, em entrega, em fé. E se você deseja continuar nessa caminhada espiritual, assista também aos vídeos sobre Santa Faustina, São Francisco, Santa Teresinha e os milagres do Rosário. Cada história é um sopro do Espírito para quem deseja viver mais intensamente com Deus. Que Maria, a Mãe Missionária, interceda por você e que Santo Daniel Comboni inspire cada passo da sua missão. Nos vemos no próximo vídeo.